Neste sábado acontecerá algo incrível. Se ouvir o vídeo até o fim, se Deus quiser, você ganhará presentes para a sua vida e sucesso. Impressionante no pessoal profissional, econômico, financeiro, nos seus relacionamentos. Espetacular. Você vai receber, se Deus quiser, segredos da Cabala. Impressionante, da sabedoria judaica para a sua vida. Impressionante, impressionante. Assista até o final do vídeo e depois quero que me diga se realmente obteve formas de enxergar sua vida e presentes que nunca teria esperado. Vou te explicar primeiro porque estou te dizendo que algo impressionante vai acontecer. É importante saber que nossos sábios judeus, a sabedoria hebraica, nos ensinam que devemos viver de acordo com o tempo. O que é viver conforme o tempo? Cada momento da sua vida e cada momento que nos cerca, ou seja, em cada tempo que vivemos, esconde uma energia particular, uma energia especial. Muita gente procura em horóscopos e todo tipo de coisas para tentar descobrir o que vai acontecer no futuro. Vou te explicar algo muito simples. O Criador deu ao povo de Israel o segredo do tempo, saber o que está escondido em cada semana, em cada dia, obviamente. Hoje falaremos sobre o que ocorrerá neste sábado e que o que você vai entender sobre este sábado também tem a ver com a próxima semana. Se você se alinhar com a energia que vou te ensinar sobre o que vai acontecer neste sábado, como eu te disse no começo, isso pode te trazer muitas bênçãos e presentes espetaculares na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, inclusive nos relacionamentos. Se Deus quiser, então escute, mas escute com atenção, coisas muito profundas, mas também fáceis de entender, espetaculares, que nossos sábios da sabedoria hebraica, nossos grandes cabalistas nos ensinam. Muito bem, o que vai acontecer neste sábado? Neste próximo sábado vai ser lido na Torá 2 porções, é interessante, são lidas 2 porções juntas, que em hebraico se chamam Matot e Masei. São as 2 últimas. Parshot é o plural de porções da Torá que serão lidas neste próximo sábado. O livro, chamado Bamidbar ou Bemidbar em hebraico, significa no deserto e é traduzido como no deserto, sendo conhecido em espanhol como livro de números. Mas é verdade que na realidade não tem tanto a ver com números. É verdade que há temas de números, mas de fato no essencial tem. É toda a nossa travessia do povo de Israel pelo deserto, desde que saímos do Egito até que entramos na terra de Israel. Esses 40 anos que passamos no deserto, coisas impressionantes, e é sobre isso que quero falar hoje, algo espetacular para a sua vida. Não pense que é algo que aconteceu há mais de 3.300 anos, é verdade, aconteceu, mas é relevante para hoje e para este sábado. É esse diamante que, se Deus quiser, vou te mostrar e te explicar, para que tenha muita relevância no sucesso e bênção na sua vida. Impressionante. Matot Masai, muito bem, como eu te disse, terminamos, ou seja, estamos prestes a terminar neste próximo sábado o livro de Bamidbar ou Bemidbar, o livro de números. E tem algo incrível, é preciso saber que o povo de Israel passamos por 42 estações no deserto, travessias, ou seja, são enumerados 42 lugares geográficos pelos quais o povo de Israel passou durante o deserto. Há estações em que ficamos muitos anos, outras muito menos, ou seja, tudo foi obviamente de acordo com a vontade do Criador. Algo muito interessante que, como soubemos quando levantar acampamento e seguir, interessante, sabe como impressionante era. Talvez você já tenha ouvido falar as nuvens de glória e os pilares de fogo, basicamente dessa forma o Criador, Deus, nos dizia. Quando a nuvem de alguma forma se movia, era sinal de que era preciso seguir em frente. No fogo, o pilar de fogo era à noite, as nuvens de glória, Ananeia Kavod, se for em hebraico, ou as nuvens da honra de glória. Era durante o dia, basicamente impressionante, eram nuvens, obviamente, foram 40 anos de milagres realmente revelados do amor do Criador pelo seu povo, pelo povo de Israel. Realmente as nuvens de glória nos abraçavam, basicamente nos protegiam. Pensem no deserto, animais selvagens. Em termos de clima muito difícil, calor, areia fervendo, tem coisas espetaculares que eu vou te contar. Por exemplo, explicam nossos sábios que os pés do povo de Israel, durante esses 40 anos, pisando, eles não tinham tênis esportivos como hoje, com amortecimento. Obviamente, pense há mais de 3.300 anos atrás, há 3.337 anos atrás.
basicamente, obviamente, ou descalços, ou com sandálias muito básicas, e basicamente os pés do povo de Israel não incharam por causa do calor do deserto. Impressionante, as roupas do povo de Israel durante 40 anos não tivemos necessidade de trocar de roupa. O Criador, de forma milagrosa, cuidava das nossas roupas. As nuvens de glória passavam como se estivessem passando a roupa a vapor. Era como levar para a lavanderia de forma obviamente milagrosa. Recebíamos o maná do céu 40 anos, o pão do Criador que Ele nos dava de presente e cada um sentia o sabor que quisesse. Ao maná, ao maná se diz em hebraico, man se diz em hebraico, maná em espanhol. Ou seja, o sabor que você quisesse dar, se quisesse pizza ou quisesse outra coisa, esse sabor, digo, nos nossos dias, esse sabor nós recebíamos do maná. Impressionante, tínhamos ber, minhá, se diz em hebraico ber, é o poço de água de Miriam, a profetisa Miriam, irmã de Moisés e de Arão, o grande sacerdote, Kohen Gadol, o Kohen Agadol, o primeiro grande sacerdote do povo de Israel, Arão, irmão de Moisés e de Miriam. Nós tínhamos o poço de água de Miriam, impressionante, isso nos acompanhou durante esses 40 anos no deserto. Como te disse, um abraço constante do Criador, presentes e milagres totalmente explícitos e um amor totalmente aberto do Criador para o seu povo, e isso realmente as nações do mundo souberam. Obviamente houve momentos muito marcantes, como por exemplo quando recebemos a Torá muito pouco depois de sair da terra do Egito, basicamente 49 dias, e no 50º dia recebemos a Torá, impressionante, ou seja, pensa que nós, a nível, e já vou começar a te contar, vou-te dar primeiro uma introdução curtinha, porque o que vou-te dizer agora, a seguir, é muito importante que você entenda o que vou te dizer agora. Como disse antes, há 42 estações em 40 anos no deserto. Nossos sábios cabalistas explicam essas estações e travessias. O Baal Shem Tov Kadosh, que Zatzat Yonenu, que o mérito dele nos proteja de abençoada memória, e basicamente os segredos da Torá ensinam que basicamente essas 42 estações, e no 50º dia recebemos a Torá, 42 estações, também a nível particular, cada pessoa as vive em sua vida. Portanto, não estamos falando apenas de estações geográficas, pois muitas estações também aludem a sentimentos. Por exemplo, há uma estação que tem a ver com o medo, Jaradá, medo, um medo muito profundo, ou Kibrot, Kibrotatabá, as tumbas do desejo, desejos muito humanos. Ou seja, muitas estações têm nomes que fazem alusão a sentimentos muito profundos no nível humano. Portanto, é preciso saber que cada estação, e esta é a Torá, é preciso saber que o que vou te ensinar agora se aplica a toda a Torá. É preciso saber que existe um conceito na Torá chamado Torat Chaim, Torá da vida. A Torá não é um livro que se estuda como um livro muito interessante, que pode ser estudado, obviamente é interessante e pode ser estudado, claro, mas a Torá é uma Torá de vida. A Torá é basicamente, já falei sobre isso em diferentes vídeos, aulas que dei, mas basicamente de forma resumida, a Torá é o livro que o Criador deu de presente ao povo de Israel e também para a bênção de todas as nações do mundo. A Torá é relevante para o mundo inteiro, não somente para o povo de Israel, é relevante para o mundo inteiro. Obviamente, cada povo, ou seja, o povo de Israel tem suas mitzvot, obviamente os preceitos para o povo de Israel, mas também há preceitos que têm a ver com o mundo inteiro, todas as nações do mundo. Obviamente isso é muito profundo, mas para que você saiba, quando falo de Torá, não falo somente da Torá que o Criador deu de presente para o povo de Israel e ponto, não. A Torá que o Criador deu ao povo de Israel no Monte Sinai há 3.337 anos atrás é relevante, obviamente, para todas as nações do mundo, portanto, se você é judeu ou judia, ou não judia, isso é relevante para você. Quero continuar, pois isso é profundo e relevante para a sua vida. Escuta até o fim, pois pode realmente mudá-la. Essas 42 estações, como eu disse, fazem alusão a sentimentos em vários nomes, inclusive de forma explícita, fazem alusão a sentimentos da pessoa. Portanto, no Monte Sinai, quando o Criador presenteou o povo de Israel com a Torá, basicamente, como eu disse, é para a bênção do mundo inteiro. Este é um momento culminante de toda a história, é o momento em que o Criador, pela única vez na história, se revelou de forma explícita no mundo.
Ou seja, é preciso saber, isso é algo muito profundo, como eu te disse, basicamente, praticamente, depois, no 50º dia depois que saímos da terra do Egito, éramos como um bebê. Isso está ligado às estações. É essencial que você compreenda que Israel viveu como um bebê. Egito, Mitzraim, se diz em hebraico, que é Mitzraim, Alashon, é Tsar, Tsar, se diz em hebraico. É algo que te restringe. O Egito era o local de menor nível espiritual do mundo. O povo de Israel foi escravizado lá e basicamente era como um ventre, de forma metafórica e espiritual em um sentido muito profundo para o povo de Israel. Estivemos como escravos no Egito. Éramos como um bebê em um ventre que de repente o Criador abriu esse ventre e viemos à luz. Ou seja, o povo de Israel, quando saiu do Egito e depois as águas se abriram, o Yam Suf, o Mar Vermelho, basicamente é o momento em que o Criador trouxe o povo de Israel à luz. É como um bebê que vem à luz para passar por 42 estações e isso tem a ver com você. Era isso que eu queria te dizer, que é basicamente a passagem de ser um bebê até alcançar a maturidade para depois de 40 anos chegar à terra prometida, que é a terra de Israel, que eu tenho o mérito, graças a Deus, de viver nela. Eretz HaKodesh, a terra prometida, a terra santa, a terra de Israel. Muito bem, excelente. Então por quê? Agora você vai entender por que isso tem a ver com você. Como eu te disse, o povo de Israel saiu como um bebê, ou seja, o Criador nos fez sair com as 10 famosas pragas, saímos, abriu o Mar Vermelho, chegamos pouco depois ao Monte Sinai, recebemos a Torá. Como eu te contei, é a única vez na história que o Criador se revelou dessa forma totalmente explícita. E as nações souberam disso, não foi somente o povo de Israel. Vou te contar um exemplo que aconteceu. Como você sabe, as águas do Yam Suf, do Mar Vermelho, se abriram. É preciso saber o que disseram nossos sábios, que naquele momento, por exemplo, alguém muito longe do Egito, do deserto, tinha um copo de água e nesse copo de água, essa água se abriu. Ou seja, em nível espiritual, o que aconteceu naquele momento da abertura do Mar Vermelho aconteceu em todo o mundo. Ou seja, teve uma repercussão impressionante em nível mundial, universal. E é preciso saber que todo o povo de Israel, milhões de pessoas, não apenas ouvimos a voz do Criador. Quando ele nos deu os 2 primeiros mandamentos, isso foi em nível absoluto, o povo de Israel ouviu a voz do Criador e viu as letras em hebraico. No céu, se você leu a Torá, é preciso saber que havia fumaça. Foi um momento espiritual impressionante, anjos, fumaça, fogo impressionante. E o povo de Israel viu os 2 primeiros mandamentos no céu, as letras do Criador, dizendo os 2 primeiros mandamentos. E é preciso saber que as almas do povo de Israel saíam do corpo, porque era como uma espécie de imã. Imagine, o Criador, Senhor do Universo, se revela. As almas saíam do corpo, os anjos devolviam a alma ao nosso corpo. Foi uma cena espiritual impressionante, incrível, impressionante. E basicamente o povo de Israel, como se em nossa carne e em nossa alma vivêssemos essa manifestação divina do Criador de forma totalmente absoluta, até que não podíamos mais, em certo aspecto, em nível espiritual, a força espiritual era tão grande que suplicamos a Moisés que fosse ele quem subisse ao Monte Sinai e realmente recebesse as tábuas, recebesse a Torá. E o Criador realmente ensinou a Moisés, deu a ele a Torá escrita, obviamente, que é a Torá que temos hoje escrita, e a Torá oral, que é a explicação da Torá escrita. O Criador ensinou isso a Moisés, e Moisés ensinou isso ao restante do povo de Israel. E isso continua até os nossos dias, e se Deus quiser, obviamente, com certeza Deus quer, porque é o que Deus diz na Torá, isso continua até o Netzach, Netzakim, Senebro, até a eternidade. Ou seja, é uma cadeia ininterrupta de Torá, escrita junto com Torá oral, que segue desde aquele momento até os nossos dias e até a eternidade. Por que estou te contando tudo isso? Porque é preciso saber que o que eu te digo agora tem a ver porque eu estive lá. O que isso significa? Não, espera, você vai me perguntar, há 3.337 anos você esteve lá? A resposta é sim, porque eu estive lá. É preciso saber que nossos sábios cabalistas explicam que todas as almas do povo de Israel, tanto as que nasceram judeus e judias, quanto as que se converteram ao judaísmo de forma ortodoxa durante todas as gerações, são chamadas as almas mães do povo de Israel, que estão no nível de almas mães
são 600 mil. Obviamente há milhões de judeus e houve, imagine, muitos milhões, mas são 600 mil almas mães. Essas almas mães se bifurcam, se dividem e se ramificam em muitos corpos e almas que viveram durante todas essas gerações, mas basicamente todas as nossas almas estiveram lá. Do povo de Israel e dos que se converteram ao judaísmo de forma ortodoxa ao longo de todas as gerações, conforme a Halachá e a lei judaica. Muito bem, minha alma esteve lá. Portanto, quando alguém estuda a Torá, como eu te dizia há pouco, não é que a pessoa estuda um livro que é interessante de estudar. Obviamente é interessante, claro, mas é algo muito mais, é ler a vontade do Criador nessas letras em hebraico. As letras em hebraico não são apenas letras. É preciso saber que o Criador criou o mundo em seu momento, quando o criou, e o cria a cada instante. É preciso saber que o Criador não apenas criou o mundo em um momento específico da criação e depois o deixou de lado. Deus não permita, não. O Criador, Amehadesh, Betuvo, Bejol, Yom Tamid, Masebreshit. O Criador constantemente renova o seu mundo, ou seja, o Criador constantemente cria e renova o mundo. E como ele cria e renova o mundo, isso é algo muito profundo. Com as 22 letras de Lashon HaKodesh em hebraico, a língua sagrada, o idioma hebraico. Por isso, estudar ou falar hebraico é muito importante. Muitas vezes tento dizer palavras em hebraico, porque é outra energia também espiritual, já que o hebraico, como falei, é uma força criadora, impressionante. E, de fato, se Deus quiser, vou colocar aqui vários links. Um deles é sobre um clube que abrimos há pouco tempo, chamado Clube da Sabedoria Hebraica. Se Deus quiser, se eu lembrar, vou colocar aqui um link. Abaixo da descrição do vídeo, você pode pedir informações que lá basicamente estudamos. Se estuda hebraico, estudamos hebraico, coisas espetaculares, isso entre parênteses, e fecho parênteses porque não quero seguir o raciocínio, mas enfim, vou tentar lembrar de colocar aqui embaixo vários links. Bom, continuando então, todas as nossas almas viveram esse momento tão especial que foi quando o Criador se revelou no Monte Sinai. E agora, o que aconteceu nessas 42 estações? É preciso saber que a gente pode ver essas estações como lugares geográficos que realmente foram. Passamos de um lugar para outro, e são nomes de lugares perfeitos, sim, até chegar à terra e ao céu, claro. Mas agora, e isso tem muito a ver com você, é preciso saber, como eu te dizia há pouco, que cada lugar, cada estação tem uma conotação emocional, psicológica. Como eu disse, existe um lugar chamado Haradá e outro chamado Tafot. É medo, um medo muito profundo, ou Kibrot Atavá, as tumbas do desejo, ou seja, ou Mará, amargura. Ou seja, cada um passa pela sua vida por diferentes estações. E isso, se você entende isso, pode realmente, como eu disse no começo do vídeo, vai mudar a sua vida. Essa energia estará presente neste sábado. Na verdade, obviamente, essa energia está sempre presente, mas a cada semana essa energia ganha um valor, uma força muito maior. Porque, como disse, nossos sábios cabalistas ensinam que é preciso saber viver com o tempo. E como se vive com o tempo? De acordo com a porção semanal daquela semana. Diz-se novamente a Parashá da semana neste próximo sábado, Matot Mazeh. Ou seja, se você se alinha com essa energia do tempo, realmente pode colher frutos e diamantes. De certa forma, em nível metafórico. Se você não souber disso, não vai conseguir extrair, porque vai viver no automático e, obviamente, vai viver como sempre. Se você realmente se conectar com o que estou ensinando agora, vai entender. E agora? Vou fazer como um zoom. Vou fazer como se estivesse levando como um microscópio, como um laser. Vou te levar agora para que você entenda. Entenda, se Deus quiser, que você pode, de alguma forma, com tudo o que te falei, e o que vou te dizer agora, como você pode extrair diamantes do que vou te dizer. Basicamente, você precisa entender que a sua vida, como eu te disse, assim como o povo de Israel saiu do Egito como um bebê, amadureceu durante o deserto para chegar à terra de Israel, assim também a sua vida tem 42 estações. 42 estações que se dividem, obviamente, de acordo com o que o Criador entende, claro, para o seu bem, com certeza. É preciso saber que tudo o que o Criador faz é para o seu bem. Portanto, é importante notar que você tem estações mais tranquilas e alegres, mas também pode passar por outras menos fáceis. Como eu te disse, a estação se chama Mará, amargura. Você pode passar por um momento de dificuldade,
mas é preciso ver que essa estação foi colocada para o seu bem. Claro, é preciso ver como dessa amargura você tira diamantes. Em vez de se amargar, você pode trabalhar a introspecção, o entendimento. Que isso não te leve à amargura e à tristeza, mas, por exemplo, à reflexão, à seriedade, mas com alegria. Entende a diferença? Ou seja, cada estação tem um potencial. Existe uma palavra interessante em hebraico chamada koach. Coach, em um nível simples, é força, mas também significa potencial. Algo que está, bekoach, como se diz em hebraico, tem um potencial, um ser, um potencial infinito de ser. Também é força, mas força é o que já foi feito. Alguém que fez algo com força é algo que já foi feito. Mas algo bekoach é algo com potencial. Portanto, você tem que ver que cada estação da sua vida tem um potencial. Portanto, pode ser que você tenha um momento de potencial de amargura, mas pode levar isso a um potencial de introspecção e de alegria, ou ao potencial do desespero. Desejo tabota, takibro, tataba, taba é desejo, o desejo animal, o desejo humano mais básico. Mas a pessoa pode levar esse desejo ao amor, a um amor puro, ao querer doar, ao querer fazer o bem. Ou seja, cada estação você pode ver como algo que pode te levar a um lugar negativo, muito básico, animal, que Deus não permita, ou levar esse desejo ou essa emoção para um lugar muito puro, de querer fazer o bem, de querer melhorar, de querer ajudar os outros. Estou te dando exemplos, pense, são 42 estações, estamos falando de algumas em particular para que você entenda o conceito. Portanto, é preciso entender que, diferente dos anjos, os anjos é preciso saber que o Criador os fez perfeitos. Os anjos não têm livre-arbítrio, não têm estações pelas quais precisam passar, e na verdade não é que cada estação lhes apresente um desafio, nem que eles precisem crescer com esse desafio. O anjo tem uma missão, o que o Criador diz para ele, o anjo faz perfeito. Agora você tem um presente que o anjo não tem, que é o seu livre-arbítrio, sua possibilidade de escolher, e é uma chave que o Criador te dá, Deus te dá a cada instante. E como eu te disse, cada uma dessas 42 estações são chamados do Criador para te dizer, bom, aqui você tem uma estação, o que você vai fazer com essa estação? Como eu te disse, pode ser amargura, pode ser desejo, pode ser o que mais? Ou seja, pense, muitas estações da sua vida, quando você é criança, por exemplo, a criança pretende que o mundo de alguma forma se adapte a ela, quer ter uma vida, obviamente uma vida alegre, todos queremos ter uma vida alegre, mas a criança não se pergunta, bom, como eu melhoro esse mundo, como eu me transformo? Não, isso já é quando somos mais adultos. Portanto, há estações que têm mais a ver com a nossa infância, com a nossa fase mais infantil, mas há outras que têm mais a ver com outra etapa da vida, fase de maturidade. Imagino que você esteja nela agora. É importante se perguntar, todos precisamos nos questionar, certo? Como, em cada estação da minha vida, eu de alguma forma me transformo, uso meu livre-arbítrio para usar essa estação para crescer. Se eu mudo, contribuo para que o mundo também mude para melhor. E dessa forma eu sou sócio do Criador para fazer deste mundo um mundo melhor que na verdade o Criador. Para isso, Ele criou o mundo para sermos seus sócios e melhorarmos este mundo criando um vínculo com Ele. O Criador criou este mundo para ter um vínculo conosco. E como é esse vínculo? Através do nosso livre-arbítrio e da nossa oração. Fale com o Criador, com suas palavras, sem precisar ser eloquente, peça a Ele em cada estação da sua vida. Agora estamos quase terminando, mas basicamente tente ver como cada estação da sua vida é um chamado do Criador para que você cresça. Você pode atingir níveis espirituais inalcançáveis aos anjos devido ao seu livre-arbítrio. E aqui, cada estação é um chamado para que você faça desse chamado uma oportunidade para falar com o Criador, pedir orientação, para fazer a vontade dele com muita alegria e um coração. E tente aproveitar cada uma dessas 42 estações da sua vida para te levar ao melhor lugar que você puder. Obviamente, sempre tentando fazer o bem, como eu te disse, conversando com o Criador e pedindo orientação a Deus, que Ele te ajude a cumprir sua missão na vida, que é única.
Assim como sua impressão digital é única, não houve nem haverá uma impressão digital como a sua no mundo, assim também sua missão é única, cada instante da sua vida é uma missão única. Não pense apenas em uma grande missão, sim, existe uma grande missão, mas essa grande missão se ramifica em mini missões constantes. Aqui, em cada instante da sua vida, cada um dos seus desafios, em cada uma dessas 42 estações que são, se Deus quiser, degraus para que você vá ascendendo de nível em nível para cumprir, se Deus quiser, sua missão na vida. Então, que a gente tenha o mérito de cumprir nossa missão na vida, de dar muita alegria ao Criador, com cada uma das nossas escolhas, cada palavra que dizemos, dizer a palavra certa, incentivar os outros e falar com o Criador. Cada uma das nossas ações é fazer o bem, cada um dos nossos pensamentos, pensar coisas boas, ter um olhar positivo para nós mesmos, para os outros, um vínculo saudável e alegre com o Criador. Que possamos ter o mérito realmente de aproveitar cada uma dessas 42 estações que nossas para-choque desta semana nos ensinam. Como eu te disse, tente se conectar com essa energia, entender e refletir sobre cada um dos momentos da sua vida que o Criador está te presenteando para de alguma forma crescer cada vez mais. Que tudo seja com muito sucesso e bênçãos.